Você já deitou a cabeça no travesseiro e pensou: eles me feriram, mentiram sobre mim, me humilharam, e parece que fica tudo por isso mesmo? Se essa pergunta já ecoou dentro de você, saiba que você não está sozinho. Há noites em que a injustiça pesa mais que o travesseiro, e o peso se traduz em perguntas que não saem. Como pode alguém que eu amei usar minhas fraquezas para se promover? Como alguém que fingiu amizade, distorceu a minha história e hoje posta como vítima? Como é possível ser fiel, dar o melhor de si em um trabalho, ministério ou relacionamento e ser tratado como descartável, como se tudo o que você construiu não tivesse valor? Pense em cenas concretas que talvez você conheça. Um parente que, em busca de vantagem, retorceu fatos e hoje visita a casa dos outros com o semblante de injustiçado. Uma liderança no ministério que levantou boatos sutis para te isolar, cortando portas e sorrisos. Colegas de trabalho que combinaram versões e te deixaram sem crédito, como se sua história não pesasse. Ou aquela pessoa que levou algo seu, não apenas um objeto, mas seu nome, sua reputação, e seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Talvez você tenha sido fiel até o fim, cumpriu prazos, guardou confidências, acompanhou alguém em dor, e na hora de retribuição foi substituído sem explicação. Essas cenas não são apenas episódios, são feridas que ecoam no corpo, na memória e na fé. No meio desse turbilhão, há uma tensão interna que nos corrói. Você sabe que, como filho ou filha de Deus, não deve se vingar. A palavra chama a entregar ao Senhor. Ainda assim, a pergunta insiste: e a justiça? Quem vai fazer algo com o que fizeram comigo? É um conflito legítimo. A carne clama por reparação imediata, por ver o outro pagar. O espírito sussurra que há limites que nós não devemos ultrapassar. Entre o desejo de acertar contas e a chamada para confiar, nasce uma inquietação que pede direção. É aqui que precisamos reenquadrar o que é justiça. Não como indiferença divina, nem como um banco que aprova cheques sem fundo. A justiça é parte do caráter de Deus. Ele não é cúmplice do mal. Não fecha os olhos para a humilhação, nem tolera a injustiça como se fosse neutra. Deus vê. Ele registra cada lágrima, cada palavra caluniadora, cada noite sem dormir. Ele julga com perfeição, conhece até onde cada coração pode ir, mede intenções e consequências. Pensar assim não apaga a dor, mas coloca a sua história sob o cuidado do juiz, que não falha. Imagine agora os bastidores de um teatro. No palco você só vê a cena que dói. A traição, a mentira em voz alta, a cadeira vazia onde quem deveria estar se retirou. As cortinas do seu entendimento parecem fechadas. Mas atrás do palco, nos bastidores, há alguém mexendo nos cenários. Há mãos rearrumando textos, olhos sussurrando direções. Alguém trocando a luz para que a verdade, no tempo certo, se mostre. Essa imagem serve para lembrar que o silêncio aparente de Deus muitas vezes é precisamente o movimento dele em não ser óbvio. Ele age por trás, mudando cenas, palavras, corações e oportunidades, alinhando elementos que você não vê para uma resposta que é, antes de tudo, justa e sábia. É por isso que eu quero falar com você hoje sobre sinais. Não sinais mágicos, mas indícios proféticos, pequenos alinhamentos espirituais e práticos que revelam que Deus já começou a se movimentar em favor da sua causa. O título deste vídeo diz assim: 7 sinais proféticos, que Deus está agindo nos bastidores para fazer justiça contra quem te feriu. Antes que alguém imagine que estamos torcendo pela ruína do outro, quero deixar claro: não é isso. A ênfase aqui é no cuidado de Deus por você. É no reconhecimento de que Ele não ignora sua dor. Discernir esses sinais é aprender a confiar sem extraviar a integridade, a não pedir a Deus algo que você mesmo deveria evitar, como a vingança. Neste vídeo, você vai entender 7 sinais profundos, alguns internos, outros externos, de que Deus já começou a se movimentar em justiça. Sinais que vão desde uma mudança no seu próprio coração até sinais visíveis na vida de quem te feriu. A intenção não é aumentar a ansiedade, mas dar esperança, para que você saiba que não precisa carregar a espada que pertence ao juiz dos céus. Ao identificar esses sinais, você pode descansar com mais confiança e agir com sabedoria.
Antes de continuar, quero te convidar a um gesto de fé pública e comunitária. Escreva agora nos comentários a frase "Deus é justo" e a cidade de onde você está assistindo. Não é apenas um comentário. É uma confissão que tira daquilo que é secreto e coloca diante de uma comunidade. Há muitas pessoas em diversas cidades vivendo feridas parecidas. Sua declaração é um ato coletivo de confiança, um povo espalhado, mas unido no mesmo clamor. Senhor, faz justiça à tua maneira. Depois de escrever, respira fundo, porque o primeiro sinal profético de que Deus já começou a agir não aparece necessariamente na queda de quem te feriu, mas em algo que ele faz dentro de você. Quando falamos da justiça de Deus, não estamos descrevendo uma reação impulsiva ou um show de vingança. A Bíblia nos lembra disso com clareza. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Esse versículo não é um convite à passividade diante do mal, tampouco uma licença para a violência. É antes uma segurança. A causa que queima em seu peito não será esquecida por aquele cujo olhar tudo alcança. O Senhor que promete justiça é o juiz perfeito, aquele que pesa coração, intenção e tempo, e age com sabedoria que supera a nossa compreensão limitada. Os salmos ecoam essa mesma confiança. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Salmo 103, 6. Não é apenas uma frase bonita, é a descrição do caráter de Deus. Ele não é alguém que sorri para a corrupção, tampouco celebra o sofrimento inocente. O clamor que sai do peito ferido encontra no trono divino um ouvinte atento. E quando o justo levanta a voz, faze-me justiça, ó Deus, defende a minha causa contra a gente infiel. Salmo 43, 1, não está pedindo para que Deus se torne cruel, mas para que ele seja fiel à sua própria santidade e compaixão. Entender a justiça divina exige um reframing fundamental. Deus não se alegra com a destruição pelo prazer de ver alguém sofrer. A sua justiça é expressão da sua santidade e do seu amor pelos feridos. Pense em um médico que, ao ver uma infecção crescente, não ignora a área doente por pena de provocar dor. Ele intervém, limpa, aplica remédio e, às vezes, corta o tecido necrosado para que o organismo possa viver. Assim age Deus. Ele corrige, julga e freia o mal não para humilhar, mas para curar o corpo coletivo e resgatar vidas onde for possível. Outro ponto crucial. A atuação divina não tem como foco principal fazer o outro pagar no sentido humano da palavra. A prioridade do Senhor é proteger os que foram feridos, limitar a expansão do mal, convidar o ofensor ao arrependimento e, se esse caminho for rejeitado, agir com justiça apropriada. Em outras palavras, a justiça de Deus tem finalidades pedagógicas e restauradoras. Ela salva, medeia e, quando necessário, impede que a iniquidade continue contaminando outros. Para você, o chamado é claro: perdoar e entregar. Perdoar não significa negar a dor, nem fingir que nada aconteceu. Significa retirar da sua mão a espada que não lhe pertence e colocá-la nas mãos do juiz que verdadeiramente vê e pesa. Se isso soa distante ou abstrato, considere uma analogia de bastidores. Imagine que você está no teatro, preso ao seu camarim, olhando apenas para a cortina fechada. Você sente-se injustiçado porque alguém esticou um fio nos bastidores e fez você tropeçar diante do público. Do lado de fora, no entanto, o diretor está mexendo nos cenários, revisando a história, corrigindo o roteiro e falando com atores que você nem sabia que influenciavam a cena. Você não vê os ajustes. Tudo que percebe é o som distante de passos e o peso da humilhação. O que te conforta é saber que há um diretor que cuida da justiça da peça e que a correção acontecerá de maneira sábia, sem escândalo desnecessário, mas com resultado. É nesse cenário que entram os sinais proféticos. Não estamos falando de superstição ou de fórmulas mágicas. Falamos de alinhamentos, de pequenos movimentos, de testemunhos internos e externos que apontam para a atuação de Deus nos bastidores. São como luzes que começam a se acender discretamente na cena. Uma lembrança que te chama ao perdão. Uma conversa que revela contradições.
uma porta que se fecha para te proteger, uma oportunidade inesperada que ressuscita sua dignidade. Esses sinais são instrumentos do Espírito para que você reconheça a presença e a direção divina, sem cair em ansiedade ou em falsas expectativas. Para trazer clareza, aqui está um mapa breve dos 7 sinais que veremos ao longo deste vídeo, não como promessas automáticas, mas como indicadores da forma como Deus costuma operar. 1. Deus tira a vingança da sua mão e muda sua postura interna. Você começa a desejar entregar e não acertar contas. 2. Deus expõe e traz à luz o que estava escondido. Mentiras e manobras começam a se contradizer. 3. Deus começa a limitar e confrontar o mal de quem te feriu. Portas que antes se abriam para a injustiça, agora se fecham. 4. Deus te guarda e te reposiciona em segurança. Mudanças que doem depois revelam-se proteção. 5. Deus começa a te restaurar e honrar onde você foi ferido. Novas oportunidades e reconhecimento aparecem. 6. Deus trabalha na consciência e no futuro de quem te feriu. Inquietação, arrependimento ou consequências que os levam a rever a própria vida. 7. Deus te dá paz e liberdade interior em relação a essa história. A ferida perde o centro da sua identidade. Prepare o coração para descobrir que o silêncio aparente de Deus, muitas vezes, é uma estratégia de bastidor. Enquanto você experimenta a demora, Ele pode estar trabalhando nos bastidores, alinhando pessoas, abrindo portas e fechando outras, movendo corações para que a justiça se faça com equilíbrio e amor. A boa notícia é que nem sempre você verá o movimento de imediato, mas poderá começar a perceber sinais sutis, internos e externos, que confirmam: Ele não esqueceu. O primeiro sinal profético de que Deus está se movendo em justiça é quando Ele começa a mexer na única parte da história que você realmente pode entregar, o seu próprio coração. Você já sentiu a vontade ardente de devolver na mesma moeda? É um impulso quase universal. Olhos queimando, garganta seca, imaginando cenas em que o outro paga pelo que fez. Essa imagem da justiça nas nossas mãos, uma espada pronta para cortar, uma balança que a gente mesmo põe em equilíbrio, é tentadora porque promete reparação imediata. Mas o primeiro movimento do agir de Deus em favor da sua dor muitas vezes começa exatamente contrariando esse impulso. Ele tira a espada da sua mão. O conceito é simples, mas profundo. Quando Deus se coloca como juiz da sua causa, Ele não apenas promete justiça, Ele transforma a sua postura interna. Em vez de você gastar forças arquitetando vinganças, imaginando como mostrar a verdade ou como arruinar a reputação de quem te feriu, surge um movimento contrário, uma disposição cada vez maior de entregar aquela pessoa e aquela situação nas mãos daquele que vê tudo. Não é passividade resignada, é uma libertação espiritual. É como soltar um objeto pesado que você carregava por anos e descobrir que o corpo todo relaxa porque a carga não era sua para segurar. Você percebe esse sinal de formas bem concretas. A palavra sobre não se vingar começa a te perseguir. E aqui, perseguir é um verbo de cuidado, não de condenação. Versículos prosseguem apertando no peito. Pregações, testemunhos e até uma música que toca no rádio parecem falar diretamente com aquele nódulo de raiva dentro de você. Quando você alimenta fantasias de vingança, aparece um peso diferente. Não a excitação do plano, mas um desconforto espiritual, como se o espírito dissesse: esse caminho não é para você. Às vezes, esse desconforto se manifesta fisicamente. Dor no peito, sono interrompido, uma sensação de angústia que se dissipa quando você escolhe orar em vez de planejar. Imagine uma cena. Você foi humilhado por alguém da família que hoje se apresenta como vítima. Há dias em que a raiva quer explodir e planos de revelar tudo começam a se formar. De repente, no tempo da oração, vem à sua mente uma frase: minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Não é uma ordem que te paralisa, é uma mão que toma a espada. Você sente alívio, não porque a dor deixou de existir, mas porque a responsabilidade de acertar contas foi retirada de você. Outra situação. No trabalho, alguém roubou seu projeto.
Você pensa em expor a pessoa nas redes, mas algo dentro te empurra a buscar justiça pelos canais corretos e a orar por sabedoria. Essa mudança de estratégia, quando ela nasce de convicção e não de medo, é um sinal de que Deus começou a agir. Há também um sinal emocional. Surge um desejo novo de entregar essa pessoa nas mãos de Deus, em vez de provar algo a ela. Isso não significa ausência de sentimentos. A mágoa, a dor e o desejo de restauração continuam reais, mas a energia que antes era gasta em tramar recai agora sobre pedir a Deus para intervir de forma justa. Em vez de visualizar a queda do outro, você começa a imaginar o seu próprio caminhar de restauração. Em vez de cultivar ódios, você clama por cura. Esse deslocamento interno é, na linguagem espiritual, um sinal profético. Interpretar espiritualmente este movimento é abraçar a ideia de que Deus quer te moldar com justiça, não com a dor. Se você ficar preso na retaliação, a injustiça que te feriu corre o risco de te definir e, pior, de te envenenar. Deus, em sua bondade, quer impedir que a sua alma seja corroída pelo próprio desejo de acertar a conta. Ao tirar a vingança da sua mão, Ele está dizendo: deixa essa parte comigo. Eu sei o tempo, as medidas e o fim correto. É uma reorientação. O foco passa de fechar a conta para ser fechado em caráter e integridade. Uma analogia ajuda. Imagine que você carrega um bastão em chamas, acreditando que com ele vai limpar uma mancha. Enquanto você segura o bastão, suas mãos ardem, suas roupas se chamuscam, e você não vê que o fogo consome partes de você. Quando Deus toma esse bastão, não é para que o fogo triunfe sobre o outro, é para que o incêndio cesse em você e a restauração comece. O fogo justo dele purifica onde é necessário, mas não incinera sua alma por vingança. Palavras que edificam. Quando o seu coração começa a cansar da vingança e a desejar entrega, é sinal de que o justo juiz já começou a entrar no caso. Isso não é fraqueza espiritual, é maturidade. A grande coragem em abrir mão do controle. Lembre-se, perdoar não é fingir que nada aconteceu, nem minimizar a gravidade do mal. Perdoar é tirar a arma da sua própria mão e confiar que o que é justo será tratado por aquele que pesa com retidão. Na prática, como reconhecer e agir sobre esse sinal? Primeiro, celebre a mudança de desejo. Diga em voz alta diante de Deus: Senhor, eu entrego isto a Ti. Escreva o nome da pessoa e da situação e simbolicamente coloque diante do altar em sua oração. Procure irmãos maduros para conversar. A entrega não é desculpa para isolamento. Estabeleça limites saudáveis para não ser ferido novamente enquanto confia o processo ao Senhor. E mantenha-se atento ao Espírito. Se fantasias vingativas voltarem, peça discernimento e substitua-as por orações concretas por justiça e por cura, por você e por quem te feriu. Se nos últimos tempos você tem sentido mais vontade de liberar perdão e entregar a causa a Deus do que de se vingar, saiba, esse movimento é um sinal profético. Não descarte como fraqueza. Acolha como a primeira lâmpada que Deus acende nos bastidores da sua história. E enquanto você vai soltando a espada, prepare-se para ver outras coisas acontecerem fora da sua vista. Às vezes, a verdade começa a aparecer. Às vezes, portas se fecham para sua proteção. Mas tudo isso é para o seu bem. Agora respire fundo, porque quando Deus tira a espada da sua mão, frequentemente Ele começa a acender uma luz em outro lugar, na verdade escondida. Há um momento delicado e quase sagrado em que a escuridão começa a ceder, não por conta de sua força, mas porque o Deus da luz resolveu acender uma lâmpada nos bastidores da sua dor. Quando Deus decide se mover em justiça, uma das primeiras marcas desse agir é a verdade retornando à superfície. Aquilo que foi encoberto, distorcido ou escondido começa a aparecer aos poucos, como se alguém fosse puxando um véu cuidadosamente para que a cena inteira pudesse ser vista. Imagine a situação. Por anos você viveu com uma acusação plantada, uma versão torta da história que circulou como se fosse a única verdade. Pessoas da sua família, do trabalho ou do ministério passaram adiante aquela narrativa e, por causa disso, portas se fecharam, olhares mudaram, sua reputação foi roubada. De repente,
Sem que você tenha iniciado uma campanha para provar nada, algo começa a acontecer. Conversas antigas não batem com as novas versões. Detalhes que antes eram omitidos agora surgem. Pessoas que sempre defenderam o outro começam a notar contradições no discurso. É como se o palco receoso, iluminado apenas por meias verdades, recebesse agora uma luz que revela o cenário completo. No mundo prático, isso se manifesta de formas concretas. Um recado antigo aparece em seu celular que comprova o que você disse. Uma testemunha que antes se calava decide falar. Um e-mail é reenviado sem cortes. Alguém se lembra de um detalhe que desmonta a narrativa do acusador. Às vezes não é uma prova contundente de uma hora para outra, mas pequenas peças que, colocadas juntas, formam um quadro que você jamais conseguiu montar sozinho. Pessoas que acreditavam cegamente começam a enxergar incoerências, gestos repetidos, comportamentos que não se alinham com aquelas palavras públicas, padrões que se repetem e que agora, à luz, começam a fazer sentido. Biblicamente, essa dinâmica aparece com clareza nas histórias em que Deus chama o povo e os seus líderes para a luz da verdade. Pense em Natã confrontando Davi. O profeta não expôs Davi para envergonhá-lo gratuitamente. Ele trouxe à luz uma verdade escondida para que justiça e restauração pudessem começar. Em outros livros proféticos, Deus revela o que foi feito em segredo, não para humilhar pelo prazer de humilhar, mas para corrigir, proteger os vulneráveis e chamar à responsabilidade. Joseph também foi vítima de uma mentira, mas a história inteira acabou sendo trazida à tona, revelando o propósito divino por trás do sofrimento e conduzindo à restauração. Essas narrativas nos lembram que a exposição da verdade, quando dirigida pelo caráter de Deus, tem finalidades redentoras. Espiritualmente, o movimento de Deus para trazer à luz é um ato de proteção. Quando ele puxa o véu sobre atitudes ocultas, ele não está promovendo um linchamento moral. Ele está limitando o alcance do mal e defendendo os feridos. Ao mesmo tempo, a exposição é um convite ao arrependimento. Muitos que se viram descobertos enfrentam a necessidade de reavaliar suas ações e buscar reconstrução. Por isso, quando vir a verdade surgir, não o encare como um espetáculo de vingança. Veja como o trabalho de um pai que deseja que a verdade liberte, corrija e, se possível, reconcilie. É importante também esclarecer o que não é esse sinal. Não é você manipulando fatos. Não é uma campanha de difamação reversa, nem uma busca por provas a qualquer custo. A tendência humana é querer tomar o controle, montar estratégias, vingar-se por meio da informação. Mas quando o expor vem de Deus, ele costuma acontecer de maneira que você não precisa sujar as próprias mãos. Testemunhos surgem, corações são tocados, documentos aparecem de forma providencial. Às vezes, é até desconfortável receber essa exposição, porque expor verdades pode ferir pessoas e desencadear conflitos. Ainda assim, se está sendo conduzido por Deus, o objetivo não é destruir, mas fazer justiça com sabedoria. Há sinais práticos que ajudam a identificar esse tipo de atuação divina. Você percebe que o ambiente está diferente. Antes havia cumplicidade em torno da mentira. Agora começam as perguntas. Alguém que era neutro passa a investigar com cuidado. Líderes que tomavam decisões sem checar fatos passam a ouvir versões alternativas. Pequenas contradições se tornam pontos de interrogação que ninguém consegue mais ignorar. Em contextos profissionais, por exemplo, pode haver auditorias, revisões de documentos, testemunhos que contradizem a versão única. Em relacionamentos, surgem confissões, recuos, pedidos de esclarecimento. Em mídias sociais, postagens antigas reaparecem com contexto, ou prints que pareceram isolados mostram um padrão. Como agir quando você vê a verdade emergir? Primeiramente, mantenha-se sóbrio. A tentação de usar esse momento para humilhar ou dar o troco é real. Lembre-se de que Deus faz justiça e o seu chamado é amar, proteger-se e entregar o resto nas mãos do juiz justo. Em segundo lugar, registre. Quando a verdade começa a aparecer de forma concreta, documente com prudência. Guarde mensagens, peça testemunhos por escrito, não por vingança.
mas para que haja clareza e proteção no processo de restauração. Em terceiro lugar, busque comunidade. Deixe líderes sábios e pessoas maduras acompanharem o processo. Eles podem ajudar a discernir quando aquilo que surge é realmente providencial e quando é fruto de fofoca ou manipulação humana. Por fim, receba esse sinal com gratidão e reverência. Não celebre a queda alheia como passatempo. Celebre que a verdade, que tantas vezes você não teve força para provar, está visível e que, por fim, há esperança de correção. A frase que quero deixar no seu coração é simples. Quando coisas que você nunca conseguiria provar sozinho começam a aparecer, não chame apenas de acaso. Pode ser o céu dizendo, eu vi e estou trazendo a luz. Respire fundo. Se você tem testemunhado essa luz surgindo em conversas, documentos ou nas percepções de outros, veja isso como um sinal profético. Deus já se levantou em favor da sua causa. E enquanto essa verdade vai se revelando, prepare-se para o próximo movimento do Senhor, porque à medida que a luz aparece, muitas vezes, o mal que parecia livre começa a encontrar limites. Quando Deus decide intervir contra a injustiça que te feriu, nem sempre a primeira coisa que você vai perceber é um castigo dramático e público. Muitas vezes a atuação dele começa discreta, com pequenas cercas colocadas ao redor daquele que praticou o mal, como se Deus levantasse barreiras invisíveis para impedir que a destruição avance. Esse é o terceiro sinal profético. A justiça divina começa a limitar e confrontar o mal de quem te feriu. Imagine um rio que corria livre, inundando plantações, derrubando muros e levando tudo o que encontrava pela frente. Deus, sendo o engenheiro dos corações e das histórias, não sempre fecha o curso de uma vez. Ele constrói represas, abre canais, planta árvores nas margens para segurar a água. Do mesmo modo, o fluxo de maldade que parecia incontrolável começa a encontrar resistência. Pessoas que antes se safavam começam a tropeçar em suas próprias estratégias. Portas que se abriam para eles se fecham, convites não chegam mais. A rede de apoio que permitia mentiras e manipulações começa a rachar. É como se o céu estivesse dizendo, daqui não passa. Você talvez reconheça alguns sinais concretos. A credibilidade daquela pessoa diminui. Chefes, parceiros de ministério ou amigos que antes aplaudiam, agora notam incoerências. Projetos que eram facilmente aprovados deixam de ser. Negócios que prosperavam sem escrúpulo começam a amargar perdas. Alianças se desfazem. Em casos de abuso de autoridade, líderes fazem perguntas desconfortáveis. Em relacionamentos tóxicos, testemunhas aparecem e começam a dar conta de um padrão que não é apenas um erro isolado. Essas consequências, em muitos contextos, não são necessariamente o resultado direto de uma campanha humana contra essa pessoa, mas efeito natural da semeadura dissonante que Deus permite colher. Importante, essa contenção não é um espetáculo de vingança divina para teu entretenimento. Deus não se alegraria com a ruína por prazer. Ele limita o mal para proteger o inocente, para ensinar, para frear um avanço que faria mais vítimas. Pense num pastor que acorrenta uma ovelha perigosa para que ela não arranque o lombo das outras. A contenção é cura antes de ser castigo. Às vezes o objetivo é restaurar a dignidade das vítimas. Outras é criar oportunidade para que o culpado veja o próprio erro e se arrependa. Deus trata com severidade aqueles que não o ouvem, mas sempre com um propósito redentor em vista. Há ainda o aspecto pedagógico da justiça divina. Consequências que atingem quem praticou a injustiça frequentemente servem como espelho. O que era praticado nas sombras começa a refletir no rosto de quem praticou. A pessoa que manipulava fatos para avançar em carreira passa a não ser mais convidada. Quem vivia de calúnias perde amizades. Em muitos testemunhos, pessoas relatam que o agressor começou a viver situações que lembravam de forma desconfortável aquilo que fizeram com a vítima, não como uma retribuição vingativa do céu, mas como um convite à consciência. Quando o prato que serviram volta à sua mesa, a oportunidade de aprender a lavar a louça. Mas cuidado com o que habita o seu coração diante dessa limitação do mal. É muito fácil transformar o alívio legítimo em celebração. Gozar da queda alheia corrói o seu próprio coração
e o coloca no risco de se tornar igual ao que você condena. A postura bíblica e madura é reconhecer a ação justa de Deus com temor e compaixão. Temor porque Deus é santo e sabe o limite. Compaixão porque a pessoa que feriu você continua sendo objeto do amor redentor de Deus. Ao ver as cercas surgirem, ore: Senhor, limita essa pessoa, leve-a ao arrependimento e protege os vulneráveis. Não abandone a oração pela justiça com a oração pelo arrependimento. O discernimento é fundamental. Nem toda consequência que recai sobre alguém é manifestação direta do juízo divino. Às vezes, é fruto de escolhas humanas previsíveis. Por isso, mantenha a humildade ao interpretar os fatos. Também não volte a ser vítima passiva. Se o mal tentou se prolongar, use de sabedoria. Procure aconselhamento, busque meios legais quando necessário, registre fatos e confirme testemunhos. Deixe que a justiça humana faça a parte que lhe cabe, enquanto confia que a justiça divina está moldando a situação em um nível que você não vê. Permaneça vigilante quanto ao seu testemunho. A maneira como você reage ao ver a pessoa limitada diz muito do que Deus está fazendo em você. Se a sua boca solta risos de revanche, talvez você ainda esteja preso à cicatriz. Se a sua oração é por justiça equilibrada e pela transformação da outra pessoa, você caminha com o Espírito. Se lhe for oferecida a oportunidade de dar um testemunho, seja em um conselho, numa conversa com líderes, numa reunião familiar, fale a verdade com mansidão. Use a exposição não para destruir, mas para proteger e para que a verdade seja conhecida com alvo de restauração. Receba este sinal como confirmação de que o trono de Deus está atento, quando a injustiça que te feriu começa a perder espaço e a encontrar paredes, é sinal de que o céu interveio. Ainda assim, não coloque seu coração na queda do outro. Coloque-o na fidelidade a Deus. Continue a estabelecer limites saudáveis, a cuidar da sua família e do seu ministério e a permitir que Deus conduza cada passo. Ele limita o avanço do mal e, ao mesmo tempo, te convida a ser parte do processo de cura, não como vingador, mas como testemunha da graça que liberta. Enquanto você observa essas mudanças na vida do outro, fique atento. Deus não deixa você parado. Ele começa a te guardar, reposicionar e restaurar. Sinais que vamos explorar em seguida. Há momentos em que a justiça de Deus se revela não em pragas espetaculares, mas em pequenos cortes de cena que, com o tempo, protegem você de uma exposição maior ao mal. O quarto sinal é essa ação silenciosa, quase cirúrgica. Deus te guarda e te tira da linha de tiro. Não é castigo cinematográfico contra quem te feriu. É cuidado terno com você. O envolvimento de um pai que conhece sua fragilidade e sabe até quando você aguenta ficar na arena. Você pode não entender as portas que se fecham, e muitas vezes elas doem, mas elas podem ser o escudo que evita que a ferida se agrave. Pense num pastor que, vendo um penhasco à beira do rebanho, vai soprando para longe as ovelhas mais jovens, movendo-as para o pasto seguro. Assim Deus age. Ele fecha oportunidades, silencia convites que soariam como armadilhas, muda equipes, transfere você de projeto ou de cidade. À primeira vista, parece perda, mas eu queria aquela posição, aquele ministério, aquela convivência. Com o tempo, no entanto, você percebe que aquilo que perdeu eram as mesmas situações que te deixavam vulnerável à mentira, à inveja, à humilhação. O que naquele momento parecia corte é, na verdade, costura do céu para fechar a ferida. Exemplos concretos ajudam a entender. Talvez você tenha tido uma promoção no trabalho negada e foi doloroso ver alguém menos qualificado escolhido. Alguns dias depois, portas se abrem para uma vaga que combina com sua vocação em outra cidade. Um ambiente menor, mais íntegro, pessoas que valorizam caráter. Ou no ministério, um convite para pregar naquele centro que te expôs ao boato não se concretiza, mas surge outra oportunidade onde seu dom é recebido com honra e paciência. Ou numa família, um processo de distanciamento acontece. Familiares que criaram clima de acusação perdem espaço, e você encontra um círculo restaurador, amigos e líderes
que cuidam de você. Essas mudanças não são acasos, são o Deus que te tira do alcance do mal. Sinal 4 também se manifesta em detalhes sutis, conversas que não acontecem, encontros evitados, convites que simplesmente não chegam. Pode vir na forma de uma viagem que você não fez e que teria sido combustível para fofocas, num e-mail que não foi enviado, num projeto que foi redirecionado. Aprenda a ver esses nãos com olhos de gratidão. São barreiras protetoras que o Senhor coloca para evitar que você seja ferido de novo. Isso não significa que você deva se esconder do mundo, mas que você deve reconhecer o mover de Deus que prioriza sua cura. Quando a proteção acontece, o céu não para por aí. Sinal 5 é a resposta acolhedora. Deus começa a te restaurar e a te honrar onde você foi ferido. A restauração não é apenas uma compensação material, é reconstrução de identidade. Em lugares onde você foi tratado como descartável, você passa a ser procurado por conselho. Onde sua palavra valia pouco, seu caráter começa a ser reconhecido. A restauração pode entrar como uma oferta de trabalho alinhada com seus valores, uma porta ministerial que respeita seu preparo, um pedido de desculpas discreto ou o resgate público da sua reputação por alguém com influência. Às vezes, é sutil. Um colega que lembra de você com carinho, um líder que te convida para orientar. Outras vezes, é claro, oportunidades semelhantes às perdidas, mas desta vez com justiça e honra. Imagine um vaso quebrado levado ao oleiro. O oleiro não joga fora o barro. Ele molda, cobre as fissuras, acrescenta propósito. Assim Deus trabalha. Ele não apenas fecha a ferida, ele a transforma em lugar de testemunho. Onde havia vergonha, nasce reconhecimento. Onde havia tristeza, nasce uma nova função. O importante é que essa restauração tende a redirecionar sua identidade. Você deixa de se ver como vítima frágil e começa a perceber-se como filho, amado, capaz de dar fruto outra vez. A honra que vem de Deus é restauradora porque não depende da aprovação humana. É uma revalidação do seu valor diante do Criador. Mas cuidado, nem toda oportunidade que surge após uma ferida é direta sinal divino. O inimigo também pretende enganar, oferecendo substitutos que parecem bons, mas acabam te levando de volta ao lugar de vulnerabilidade. Portanto, receba com gratidão, mas também com discernimento. Pergunte ao Senhor: Senhor, esta porta é para minha cura ou para me reexpor? Busque conselho sábio, medite na palavra e guarde seu coração. Restaurar não significa atacar nem prover de forma precipitada. Significa ser orientado pelo Espírito para reutilizar sua dor como ponte para algo maior. Como reagir quando percebe essas ações de bastidor? Primeiro, agradeça. A gratidão é um termômetro espiritual. Quando você agradece, reconhece a autoria de Deus e evita tomar para si a necessidade de fazer justiça por conta própria. Segundo, cuide do que foi restaurado. Seja fiel nas pequenas coisas, honre quem abriu portas, mantenha a integridade. Terceiro, permaneça humilde. Receba a restauração como dom, não como troféu de vitória. E quarto, descanse na proteção divina. Se Deus te tirou da linha de fogo, não corra de volta para o alvo por orgulho ou por desejo de mostrar que ainda pode. Há algo de profundamente libertador em perceber que, enquanto você se cura, o céu cuida dos cenários. Quando, ao mesmo tempo em que Deus limita o mal, Ele te esconde e te levanta, é um sinal forte de que a justiça dele está em curso. Não é comemoração da queda alheia, é celebração de um pai que sabe impedir que o dano continue e que, com ternura, reconstrói o que foi destruído. Respire fundo e permita-se receber. A proteção e a restauração são presentes que pedem descanso e gratidão. E quando você começar a perceber esses movimentos, portas que se fecham por proteção e portas que se abrem para restauração, saiba que não está sozinho. O juiz justo está trabalhando por você nos bastidores. Em seguida, atenção. A justiça de Deus não se limita a cuidar de você. Ele também vai tocar a consciência de quem causou a dor. E isso é o próximo sinal que veremos. Enquanto Deus trabalha para pôr limites e restituir o que foi perdido, há dois sinais silenciosos e profundos
que costumam aparecer quase como sinais de fumaça. Ele mexe na consciência e no futuro de quem te feriu, e dá em você uma paz que muda tudo por dentro. Ambos são movimentos de bastidor. Muitas vezes ninguém anuncia, ninguém posta nas redes sociais, mas quando você os percebe, é como receber a confirmação suave de que o justo juiz já entrou no caso. Sinal 6. Deus mexe na consciência e no futuro de quem te feriu. Não se trata de um espetáculo público de humilhação, nem de uma vingança que você convocou. É o agir de um Deus que, por amor à verdade e à vida da pessoa, começa a trabalhar internamente nela. Você pode notar atitudes pequenas e sutis. Quem antes falava com desenvoltura sobre seus feitos, começa a gaguejar nas explicações. Aparece uma inquietação interior, tentativas de justificar demais o injustificável. Memórias daquilo que fez parecem persegui-la em momentos inesperados. Às vezes vem na forma de sonhos ruins, de noites sem sono, de lembranças incômodas que lhe tiram a paz. Sinais de uma consciência que não se aquietou. Em outros cenários, a mão de Deus atua pelas circunstâncias externas. Projetos que pareciam prosperar param de andar. Portas que estavam abertas começam a fechar. Relacionamentos que sustentavam a persona dessa pessoa se corroem. É como se um espelho fosse colocado diante dela e as escolhas se refletissem na própria vida com uma clareza que antes não existia. Muitos dos exemplos bíblicos mostram esse padrão. Deus não quer apenas punir, Ele quer ensinar, chamar ao arrependimento e evitar que o mal se multiplique. Assim, aquilo que foi semeado sem cuidado começa a trazer colheitas que forçam uma avaliação íntima, ou ao menos um desconforto que pode abrir caminho para a mudança. Veja isso com olhos espirituais, não com desejo de ver o outro no chão. Quando alguém que te feriu começa a tropeçar nas mesmas armadilhas que antes armava para você, não celebre como se fosse você o juiz. Reconheça que o Senhor está lidando com aquela história. Em alguns casos, a pessoa busca restauração. Aparece um pedido de perdão, uma tentativa de reparar. Em outros, há apenas silêncio e uma vida desordenada que denuncia o que a palavra não pode. A intervenção de Deus no futuro dela pode ser corretiva e pedagógica. Ele usa as consequências para chamar ao arrependimento, mas também é pastoral. Ele não quer a ruína da alma, quer a sua volta em verdade. Importante, esse sinal não deve nutrir vingança em você. Ao perceber que Deus está mexendo com a consciência de quem te feriu, você é chamado a orar com sabedoria. Orar para que haja arrependimento, para que haja reparação quando possível, para que a pessoa não se perca no orgulho e para que o seu próprio coração não se contamine com ânsia de retribuição. O bem maior é ver o outro transformado pela verdade, não simplesmente destruído pela queda. Sinal 7. Deus te dá paz, liberdade e desapego em relação a essa história. Enquanto Ele age na vida do outro, Ele também começa a trabalhar dentro de você uma cura que é visível em pequenos sinais práticos. Você consegue pensar no episódio sem sentir o mesmo veneno. Não é mais dominado pela vontade constante de provar algo. A lembrança perde o volume e a nitidez. Você dorme melhor, não procura mais atualizações sobre a vida de quem te feriu como quem vigia um campo de batalha. Há um reposicionamento interior. A ferida permanece, mas ela não define mais a sua narrativa. Essa paz não é anestesia que nega a dor. É presença que transforma a dor em memória administrável. É como se você tirasse um casaco pesado que, por anos, tectrinizou seus ombros. O casaco continua lá, marcado e gasto, mas você não precisa carregá-lo todos os dias. Outra imagem. Um rio turvo que pouco a pouco assenta. As pedras do fundo voltam a aparecer e a água volta a correr clara. Quando a sua oração muda de Senhor, faz com que Ele pague, para Senhor faz justiça e guarda meu coração, é sinal de que algo santo está acontecendo dentro de você. Perceber essa paz exige atenção e honestidade. Às vezes o processo é lento. Você ainda se lembra com amargura, mas já não habita mais naquela memória. Aprender a distinguir entre paz verdadeira e anestesia emocional é fundamental. A paz que vem de Deus traz frutos, mais clareza para tomar decisões, sensibilidade para estabelecer limites quando necessário
e liberdade para abraçar novas portas sem a necessidade de vingança emocional. Ela também te habilita a andar com prudência, sem ressentimento crônico, e a manter o coração receptivo ao mover restaurador de Deus. Praticamente, quando sentir essa leveza, cuide dela. Reforce sua vida espiritual com leitura da palavra, comunhão, oração por sabedoria para lidar com relacionamentos e, se necessário, apoio pastoral ou terapia para processar traumas mais profundos. Não confunda paz com permissividade. Ter paz não significa permitir que o mesmo dano se repita. Significa que agora você pode agir com sabedoria, não com ferocidade. E se sentir o impulso de festejar a queda do outro, faça um exame de consciência. A paz de Deus não se alegra na desgraça alheia, mas na restauração. Esses dois sinais costumam andar juntos. Enquanto Deus corrige a rota do outro, Ele cura sua alma. Um trabalho complementa o outro para que a justiça divina não seja só uma retribuição externa, mas uma transformação que alcança todas as partes envolvidas. Se você reconhece aí dentro esses movimentos, inquietação na vida de quem te feriu e um sossego novo em suas noites, respire fundo e confesse: Senhor, eu vejo o teu agir, quero ser fiel ao teu modo de justiça. Isso é maturidade espiritual, confiar que Deus é o juiz e ao mesmo tempo ser guardião fiel do próprio coração. Se você chegou até aqui, quero começar reconhecendo você. Sei que não foi por curiosidade leve. Você entrou neste vídeo porque alguma ferida ainda dói, porque aquela injustiça pesa no teu peito e porque mesmo ferido há em você uma sede maior, a sede de Deus. Você quer justiça, mas não quer perder a alma no processo. Isso é corajoso, isso é santo. E antes de qualquer coisa, quero honrar essa coragem. Você escolheu não abandonar a fé diante do ferimento. Escolheu buscar a mão do justo, não a sua própria espada. Vamos respirar e recapitular com calma e clareza os sinais proféticos que examinamos. Não como uma lista mecânica, mas como um mapa que pode te ajudar a reconhecer o mover de Deus, mesmo quando tudo parece falta de resposta. Primeiro, Deus tirou a vingança da sua mão. Talvez você tenha sentido nas últimas semanas ou meses um esmorecer nas fantasias de retribuição, uma voz interior que te puxou para entregar a causa ao Senhor. Isso não é fraqueza, é transformação. É o juiz dos céus colocando a sua espada de volta no lugar certo, para que você não seja consumido pelo que sofreu. Segundo, a verdade começou a aparecer, passo a passo. Coisas pequenas, conversas que se contradizem, documentos que reaparecem, testemunhas que lembram com mais clareza, começaram a cair no seu colo sem que você movesse guerra. Quando a verdade, ainda que lenta, toma forma, não a descarte como acaso. É o céu puxando o véu. Terceiro, você percebeu cercos surgindo ao redor de quem te feriu. Portas que se fecharam, reputações que vacilaram, circunstâncias que impediram aquela pessoa de avançar como antes. Não comemore com ira, receba com temor. A mão de Deus está colocando limites para que o mal não continue sua marcha. Quarto, Deus te protegeu, às vezes de formas que doeram no início. Uma porta que se fechou pode ter parecido castigo, mas tornou-se proteção. Pode ter havido uma mudança de equipe, de cidade, um afastamento que, no calor da ferida, soou como perda, mas depois se revelou como retirada da linha de tiro. Quinto, Ele começou a te restaurar. Oportunidades novas, reconhecimento discreto, pessoas que passaram a te procurar com respeito. Onde houve humilhação, começa a brotar honra. Isso não é uma troca imediata, mas uma reconstrução paciente e firme do teu nome e da tua identidade. Sexto, há sinais no coração e no destino de quem feriu. Inquietações, insônias morais, justificativas que soam frágeis, às vezes um movimento interior que aponta para arrependimento. Não é vingança disfarçada, é o convite à conversão que a justiça amorosa de Deus sempre traz. E sétimo, a paz começa a chegar no seu peito. Não uma paz mágica que apaga a memória, mas uma liberdade que retira o veneno do ódio e te permite respirar sem necessidade de ver o outro punido. Quando você consegue olhar para trás e ver a ferida como um capítulo, e não como o livro inteiro,
Então o juiz já escreveu boa parte do final. Esses sinais juntos fazem algo profundo. Não apenas movem as circunstâncias, mas te transformam. A justiça divina raramente se restringe a uma correção externa. Ela trabalha antes em você para que você não seja refém de um ciclo de dor. Imagine um oleiro que não só limpa o vaso quebrado, mas recomeça a moldar as mãos do aprendiz que o havia partido. Deus cuida da peça e cuida também das mãos. A transformação interior é central, porque a pior das vinganças é perder quem você é no esforço de ajustar as contas. Você não precisa trocar o brilho do teu caráter pelo escuro da retaliação. Se você sentiu em alguma parte do coração que esses sinais têm sido verdadeiros para a sua história, quero te fazer um convite prático e espiritual. Em voz alta, agora ou depois do vídeo, diga: Senhor, eu entrego essa pessoa, essa situação e essa dor nas tuas mãos. Eu reconheço os sinais do teu agir e escolho confiar na tua justiça, não na minha. Faça dessa frase um hábito de oração. Se quiser escrever nos comentários agora, coloque a declaração: confiarei na justiça de Deus. Tornar pública essa decisão tem um efeito simbólico poderoso. Você não está mais sozinho nessa entrega. A comunidade vê, ora e sustenta. Permita-me sugerir um momento intencional de silêncio depois de terminar de assistir. Desconecte-se por 5 ou 10 minutos, respire devagar e peça ao Espírito que te revele o que ele já fez e o que mais quer fazer no teu coração. Abra a Bíblia em Romanos 12:19. Leia essa promessa em voz baixa e medite nas palavras: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Em seguida, escolha um salmo que fale ao seu caso, talvez o Salmo 43, talvez o 103, e leia devagar, deixando cada versículo conversar com a sua dor. Não para minimizar o que aconteceu, mas para reposicionar sua confiança no juiz que vê. Se for útil, escreva numa folha breve o que você está entregando: nome, situação e a emoção predominante: raiva, tristeza, humilhação. Embaixo escreva: entrego isso ao Senhor. Guarde essa folha ou queime simbolicamente em um lugar seguro, como forma de declarar que você está removendo das suas mãos o que não te pertence carregar. Gestos simbólicos ajudam a ancorar decisões espirituais. Lembre-se, entregar não é esquecer, é reorientar. Quero também falar a você sobre prudência emocional. Confiar na justiça de Deus não significa que você deve se expor novamente à mesma situação sem limites. Entregar a vingança a Deus convive com sabedoria prática, estabelecer limites, buscar aconselhamento, proteger-se de relacionamentos ou ambientes tóxicos. Entregar não é abrir mão de autocuidado. Confiança em Deus caminha junto com responsabilidade. Se preciso, procure um líder espiritual, um conselheiro ou um terapeuta que te ajude a traçar passos concretos de restauração e segurança. Agora, um convite comunitário. Se esta mensagem tocou você, compartilhe com alguém que está passando pela mesma dor. Uma simples partilha pode ser o instrumento de Deus para alcançar alguém que pensa estar sozinho. Inscreva-se no canal, se estiver no YouTube, siga-nos nas redes, ative notificações. Essas ações simples garantem que mais palavras de cura e verdade alcancem pessoas feridas. Curta, comente, compartilhe. Cada interação é oração prática em rede. Ajuda a levar consolo para lugares onde a justiça humana não tem alcance. Antes de encerrar, quero abençoar você com uma oração breve, porém intensa. Senhor justo, visite agora o coração deste irmão e desta irmã que nos assiste. Cure as memórias que ardem. Desfaça com paciência os laços de amargura e ressentimento. E toda vontade de vingança que corrói por dentro seja quebrada, não para tirar consequência do mal, mas para preservar a imagem do teu filho em quem sofre. Que a tua justiça atue nos bastidores, expondo o que deve ser exposto, limitando o mal, restaurando o perdido e tocando consciências. Dá a esta pessoa descanso, clareza e passos seguros, e que, daqui a algum tempo, ela olhe para trás e veja: tu estavas trabalhando, mesmo quando tudo parecia silêncio. Amém. Fecho com uma imagem para carregar. Imagine-se sentado numa sala escura, com uma cortina fechada diante do palco.
Você não vê o que acontece lá, mas atrás daquela cortina, mãos habilidosas movem cenários, organizam falas, ajustam luzes, e um plano está sendo montado para que, quando a cortina se abrir, a história seja revelada com justiça e beleza. Às vezes, você só tem a sensação do movimento, um barulho de ferramentas, um cheiro de tinta fresca, e isso já basta para dar esperança. Confie nessa oficina celestial. Confie que o justo juiz está presente e que ele sabe exatamente até onde permitir ou frear, até onde curar ou permitir consequências. Você não precisa tomar o martelo, que daqui a alguns meses você possa olhar para esse tempo e dizer: naquele momento eu só via injustiça, hoje eu vejo, Deus estava agindo nos bastidores. Ele me guardou, me reposicionou e trouxe justiça à sua maneira. Que essa afirmação não seja apenas um sonho, mas a sua realidade crescente. Que o Senhor firme teu coração, confirme teu passo e te dê paz para viver livre da necessidade de acertar contas. Vá em paz, não como quem foge da dor, mas como quem entrega a causa ao juiz certo e segue com coragem para construir o que ele preparou.